Olá, tudo bem? Mais uma live Não Se Acostume começando. Hoje uma conversa com o Dr. Idan Júnior, médico mastologista. Vai ser um prazer conversar com ele nessa sequência de lives focadas em Outubro Rosa. Enquanto as pessoas vão chegando, eu faço uma introdução sempre falando um pouquinho sobre mim e sobre o livro que deu origem a esse Instagram, para a gente poder contextualizar as conversas que a gente vai tendo aqui, né? A partir dessa intenção que movimenta esse projeto que já não se restringe mais ao livro somente, né? E que me mobiliza bastante, me comove muito. É muito gratificante poder estar fazendo essas lives, tendo essas conversas esse mês e de alguma maneira contribuindo aí com essa causa tão importante. Então, enquanto as pessoas vão chegando, as pessoas em lives vão entrando, saindo, isso é normal, né? Mas aí eu sempre deixo salva no feed para que as pessoas possam assistir depois, enfim, compartilhar. Mas então vamos começar falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou a Marina Arruda e sou autora do livro que dá origem a esse Instagram. Esse livro aqui, Não Se Acostume com a Vida, reflexões que o câncer e outras situações complexas podem despertar em nós. Um livro que eu escrevi a partir dessa experiência justamente, que foi ter tido um câncer de mama, numa idade bem precoce. Eu era bem jovem, tinha 31 anos, isso foi lá em 2015. E, enfim, nada indicava que isso iria acontecer comigo, por isso que foi uma experiência tão marcante na minha vida, né? Porque foi algo que foi um divisor de águas, né? Câncer, ele sempre é uma experiência dessas complexas que muda totalmente a nossa vida e a nossa perspectiva do que é a vida, né? E comigo não foi diferente, especialmente porque eu vim ali tendo uma vida super controlada, aparentemente estável, mas passei por essa experiência tão transformadora e numa idade bem jovem em relação ao que normalmente, né, pressupõe-se que é a idade em que mais ocorrem esse tipo de doença, né? O Dr. Idan vai conversar um pouco com a gente e falar um pouco mais sobre a questão das campanhas de prevenção, os exames e tal, mas em geral, resumindo, são exames que são mais indicados para mulheres a partir dos 40 anos, e eu só tinha 31 anos, então nunca tinha feito ultrassom, mamografia, e era uma pessoa super saudável, ativa, não fumo, não bebo, vegetariana, sempre dancei, enfim. Por isso foi um susto muito grande, né? E por sorte eu me observei naquele momento e percebi a tempo, né, de poder conseguir dar um encaminhamento que tudo indica fez com que eu pudesse curar essa doença, né? Mas isso só ressalta a importância da gente se conhecer, né? Se olhar, se investigar, se autoexaminar, porque mesmo eu tendo descoberto nessa fase inicial, já era um câncer, digamos, um pouco mais agressivo, né? E aí eu entendo que também porque por ser jovem, acho que a doença progride um pouco mais, isso tudo acho que a gente vai entender depois com a fala do Dr. Idan. Mas é isso, daí veio esse terremoto na minha vida, mudou tudo, e eu tive que correr atrás, né, de tomar as providências para poder conseguir esse tratamento, que por sorte eu fiz no Hospital de Amor, em Barretos, que é um hospital excelente, uma instituição super séria, onde trabalha o Dr. Idan, e isso garantiu com que eu pudesse ter uma sobrevida, né, com qualidade, enfim. E hoje estou aqui, podendo estar à disposição da causa, é muito gratificante, né, já ter estado nesse lugar de necessidade de cuidados e hoje poder estar aqui para, né, estimular algumas pessoas que estão no início dessa trajetória e servir, de repente, de exemplo de que é possível, sim, ter vida pós-câncer, né? E o livro me ajudou muito a construir essa realidade para mim, porque eu comecei a ler, estudar durante esse processo da doença para entender melhor o que eu estava vivendo e organizar, me reorganizar, né?
quem eu seria a partir disso, porque, enfim, é uma experiência, como eu disse, que impacta em todos os aspectos da nossa vida, não só físico, né, mas emocional, psicológico, mental, social, financeiro, de relacionamentos, enfim. E aí você precisa realmente se engajar para construir uma nova vida a partir daí, né? E a escrita me ajudou muito nesse sentido. Então o livro surgiu justamente para poder servir como esse exercício de elaboração que eu fiz, mas também na intenção de poder levar essas reflexões que me ajudaram muito para, quem sabe, inspirar outras pessoas também. E o lucro da venda do livro eu destino ao Hospital de Amor. Então é uma retribuição singela, claro, mas feita, né, de coração. E é isso. Então, se vocês se interessarem, a leitura é leve, muito gostosa, o livro flui bem, assim. Eu sou suspeita, né? Eu amo, eu releio meu livro várias vezes. E aí você pode comprar na internet comigo, enfim, a gente pode conversar. E aí o Instagram é uma forma de continuar criando, né, desenvolvendo essa reflexão, que não tem relação só necessariamente com câncer ou doença, né? Eu chamo de situações complexas justamente essas situações que desestabilizam muito a gente e transformam a nossa vida. Inevitavelmente a gente tem que se reinventar para conseguir seguir adiante, né? Ressignificar muitas vezes um sofrimento muito grande para que isso possa te impulsionar e não destruir, né, sua vida, sua alegria de viver. Então a intenção aqui do Instagram é continuar fazendo essa reflexão prosperar e com a ajuda de pessoas por meio dessas lives. Então, vários convidados que já vieram conversar sobre várias experiências diferentes ou situações, fenômenos que aconteceram ou que fazem parte, né, do cotidiano dessas pessoas e que fazem que fazem com que essas pessoas, né, tenham esse desempenho proativo e consigam contornar uma situação delicada e serem esses exemplos, né, de resiliência e de superação. Então, já conversamos sobre vários assuntos, não só sobre doença. Esse mês as lives são mais focadas nesse assunto, né, por conta do Outubro Rosa, essa campanha tão importante. E é isso. Hoje, com um convidado muito ilustre aqui, o Dr. Idan, que, como eu disse, é um médico do Hospital de Amor e que acompanha o meu caso desde o início. A gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também. Então, acho que eu vou chamá-lo para a gente começar a conversa. Dr. Idan tá por aí. Deixa eu ver se eu consigo. Falei muito, gente, essa introdução. É muita coisa para trazer, para contextualizar. Oi, doutor Oi, Idan. Marina, tudo bom? Tudo, e você? Boa noite, prazer estar aqui com você nesta Obrigada. live. Não se acostume com a vida, né? Nunca podemos nos acostumar. Pois é, obrigada por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui, né? É um prazer poder conversar sobre o livro, sobre Outubro Rosa e esse assunto que interessa a tantas pessoas que frequentam aqui o Não Se Acostume, que acompanham a reflexão que eu tento desenvolver aqui. Então, poder ter pessoas como você aqui é uma honra, que traz conhecimento e esperança também para quem está aqui. Obrigada por ter aceito participar. A honra é toda minha, né? Como você disse, o câncer vem, assim como outras doenças graves, ele muda o contexto de vida, ele muda a percepção de vida. E muitas vezes o que vai ser importante é como essa pessoa vai entender toda essa transformação e como ela vai lidar com essa nova etapa de vida, né? E como você mencionou, mostrar que tem muita vida após o tratamento oncológico, né? Então, eu sempre insisto em dizer isso, tanto durante quanto após o câncer de mama, a gente tem muita vida e ela deve ser vivida, de forma alguma deve ser deixada de lado aí. Então, é um prazer estar aqui com você, passar essa noite de sexta falando de um assunto muito importante aí com os nossos seguidores, porque a gente precisa ir muito além de Outubro Rosa, né? Nós precisamos transformar o Outubro Rosa em atitude. Atitude de se prevenir, de se cuidar, de levar para o ano todo, para toda a vida. A conscientização, a prevenção são importantíssimos para que a gente possa mudar
o perfil do câncer de mama no nosso país. Sim, eu acho bem importante, me interessa muito focar nesse aspecto, né? Porque tem pessoas muito competentes, como vocês, profissionais, falando sobre a doença e as implicações práticas, né? Mas me interessa estar nesse lugar de dar um testemunho enquanto paciente, né? Desses aspectos mais subjetivos que envolvem passar por essa experiência e ser uma pessoa que depois, né, precisa se reinventar para continuar vivendo a partir de uma situação tão delicada, porque inevitavelmente muda tudo, né? E acho que esse foco também é importante, né? Principalmente depois de passar por esse tratamento mais intensivo, essa fase mais crítica, vem esse estresse pós-traumático que muitas vezes a paciente não tem um amparo nessa hora para conseguir se reorganizar e retomar os sonhos e retomar a vontade de viver, né? E esses exemplos de mulheres que conseguiram fazer esse movimento sempre me foram muito importantes para mim. Então acho importante a gente conseguir também encaminhar isso, né? Também é uma forma de cuidar dessa mulher, né? Porque assim, durante o diagnóstico, né, a mulher muitas vezes a mulher e a família, os amigos, eles vão focar ali no tratamento oncológico, muitas vezes esquecem de viver. E quando acaba o tratamento, não sabem retomar a vida, né? Não sabem como retomar a vida, como retomar todos aqueles sonhos, todos aqueles planos que tinham. Porque justamente o câncer ele entra nesse sentido, né? De quebrar expectativas que estavam sendo criadas, né? A mulher muitas vezes ela tem, eu estava planejando, eu estava com filho, com neto, agora mudou tudo. Mas é importante entender que não deve mudar, né? Por mais difícil que seja, é um exercício contínuo como você disse, de resiliência, né? De entender essa nova fase, essa nova vida. E eu sempre digo, a mulher ela nunca é a mesma após o tratamento de um câncer de mama. Ela nunca imagina a força que tem para passar por toda essa fase e após o tratamento é uma outra mulher, né? É interessante quando consegue fazer nessa transmutação desse sofrimento em alguma coisa que impulsiona, né? Realmente a mulher ela ganha uma força, um brilho assim que é admirável, né? Eu também reconheço isso. É muito É uma bacana. nova vida, né? Uma nova etapa. E a mulher ela nunca deve se colocar numa posição de doente, de limitada, de incapacitada, né? É passageiro, é uma fase, lógico, não é nada fácil, né? Em momento algum a gente pode falar que o diagnóstico de um câncer ele é fácil. A gente tem muitos mitos envolvidos, muito preconceito envolvido ainda com câncer. Nós temos pacientes que não conseguem falar a palavra câncer, né? Então não conseguem lidar com a doença. E a primeira etapa é a aceitação, aceitar esse diagnóstico, aceitar que é possível se tratar e ficar bem. E esse deve ser o foco que toda a equipe envolvida nesse tratamento ele deve ter. Então, quando nós separamos um mês aí no ano para falar de câncer de mama, é porque é importante. Nós estamos falando aí de uma doença que acomete cerca de 2 milhões de novos casos, né? 2 milhões de mulheres por ano em todo o mundo. No Brasil, 66 mil novos casos, com 17 mil mortes no país por ano, e principalmente mortes por diagnóstico em fase avançada. E nesse diagnóstico de fase avançada, o que acontece na maioria das vezes? A paciente ela desconhece o que é a doença. Além de desconhecer, ela tem dificuldade ao acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce e ao tratamento. Então, são barreiras que nós precisamos transpor, mas a conscientização cabe a cada um de nós. Então, o outubro, como eu disse no início, precisa ir muito além de outubro, né? Nós não podemos nos restringir somente ao mês por uma causa tão importante. Eu vejo muito nessa época do ano muita desinformação. Desinformação a respeito do que é a doença, das formas de prevenção, né? A gente vê muito divulgação do autoexame e tudo mais, mas a gente precisa derrubar alguns mitos para que as mulheres possam ser beneficiadas e tenham acesso à informação correta para um diagnóstico precoce, o benefício de um diagnóstico precoce.
Uhum. Nossa, importante dizer isso, né? Porque acabou que virou um mês assim que é muita festa, né? É muita animação, é compreensível, né? As pacientes ficam empolgadas, é um momento delas se expressarem e tal, né? Mas talvez o intuito da campanha se perca um pouco, né? E acho que para além da prevenção, trabalhar muito essa questão de autoconhecimento, né? Seria importante para essa mulher se reconhecer, né? Se aproximar de si, se acompanhar em todos os momentos, né? Conhecer o seu corpo, se cuidar num sentido mais abrangente, né? Porque a gente vê muito nessa época prédios públicos iluminados de rosa, todo mundo nas redes sociais publicando algo aí alusivo ao Outubro Rosa, mas na prática nós vemos pouca adesão mesmo ao objetivo do movimento, né? O objetivo do movimento não é simplesmente usar rosa e tudo mais. O objetivo do movimento vai muito além disso. Nós estamos simplificando muito o Outubro Rosa ao restringirmos somente a iluminação ao laço rosa. Por isso que eu sempre digo às mulheres, a atitude, ela é o maior objetivo do Outubro Rosa. No ponto de vista de realizar a mamografia, estar em dia com a mamografia, na consulta com o médico especialista, que é o mastologista, nos cuidados diários de hábitos saudáveis. Quem aí está em dia com os hábitos, né? Com o hábito saudável de vida? Poucos, às vezes, as pessoas vão deixando de lado e esses hábitos, eles previnem não somente o câncer de mama, mas também diversas outras doenças. Então, é um mês que a gente precisa trabalhar muito, né? Lutar contra as fake news, lutar contra a desinformação, para que levar a informação correta às mulheres e trazer, então, o benefício desse diagnóstico precoce, mudando o cenário do câncer de mama no país. Uhum. Muito importante isso. Eu estava pensando aqui, embora seja tão relevante ainda, porque é um índice enorme, né, um número enorme de mulheres que são acometidas, ainda é uma doença muito complexa, né? Por outro lado, já se avançou muito, né, no sentido da a ciência avançou muito, a tecnologia, e hoje não é mais uma sentença de morte, né? Então acho que isso também ajuda a gente a desconstruir esse estigma que envolve o câncer e que muitas vezes acaba fazendo justamente a paciente perder toda a expectativa de vida, né? Porque é como você disse, né? Tem gente que ainda não consegue mencionar o nome, ou seja, ainda é uma doença muito envolta no misticismo, numa coisa um pouco até sobrenatural. Eu abordo muito isso no livro, né? Tento desconstruir isso para que a gente se aproxime da doença no sentido de encarar com mais entrega, assim, né? E não ficar nessa relação de tanto medo e incompreensão. Acho que é o primeiro passo, né? É. O processo evolutivo do tratamento do câncer de mama é significativo. Por ele representar o principal tipo de câncer hoje no mundo, né? Cerca de 25% de todos os casos de câncer no mundo, eles são de mama. Então, a área da oncologia mais estudada, é câncer de mama. E a gente parte de uma época em que todas as mulheres eram submetidas de forma sistemática à mastectomia com esvaziamento da axila. Nós já avançamos para cirurgias menores, para a cirurgia do quadrante, cirurgias conservadoras, para a biópsia do linfonodo sentinela. Então, só no processo cirúrgico, nós conseguimos ser mais conservadores. E essa conservação, é claro, sendo seguro, sendo do ponto de vista oncológico bem seguro e trazendo benefício às mulheres diagnosticadas com câncer. E não somente a isso, o processo evolutivo, ele também vem desde o diagnóstico, né? Nós tivemos a evolução dos aparelhos de mamografia, dos mamógrafos, dos tipos de biópsia e também das terapias sistêmicas. Nós temos hoje diversos tratamentos sistêmicos, diversos tipos de quimioterapias. Então, o processo, falar de câncer de mama é falar de evolução, é falar de ciência, de todo o processo evolutivo que nós temos e vamos ter muito mais. É uma das áreas mais estudadas. E é gostoso de ver essa mudança no nosso dia a dia, essa mudança na prática do dia a dia, o quanto as pacientes elas estão sendo
melhor tratadas com uma menor morbidade associada. Então, isso é fantástico. E para que a gente possa tratá-las de forma, vamos dizer assim, menos invasiva, menos agressiva, nós precisamos ter um diagnóstico numa fase inicial, né? Então, assim, isso aí é a nossa luta constante. É a nossa luta por acesso das mulheres aos exames de prevenção, acesso ao diagnóstico e tratamento e reabilitação. E como você também mencionou e menciona no livro, muitos ainda enxergam o câncer como um castigo. Foram emoções guardadas, ressentimentos, Karma. karma, castigo e tudo mais. E não é, né? Então, todos nós estamos sujeitos a um diagnóstico de câncer. E ele não é, de forma alguma, uma sentença de morte, de maneira alguma. E isso a gente precisa, através da informação correta, que esses preconceitos, os tabus, eles vão sendo quebrados, né? Então, com o seu livro, você consegue abordar isso. No Instagram, você consegue. Também, eu tento muito fazer isso através das redes sociais, para que, quando nós temos a informação correta, a paciente ela não fica com dúvida, a mulher ela não tem dúvida. Nós temos muita desinformação, e isso nós precisamos, não como área de saúde, mas como população, nós precisamos nos conscientizar disso. Nossa, que importante, realmente. Embora seja ainda muito fundamental a gente focar muito nessa questão da prevenção, né? Saber de tudo isso é um alento, assim, né? Traz uma esperança, né? Mas não tira essa responsabilidade da gente, a gente acompanhar, né? Porque é isso, até onde eu entendo, você fazer os exames não vai impedir que você tenha câncer, mas descobrindo num estágio precoce, as probabilidades de cura são maiores, né? Por isso é tão importante. Mas algumas pessoas justamente não fazem porque não querem descobrir. Ou seja, então fica uma coisa assim, né? Difícil de te ajudar, né? Se você não quer ser ajudado, então, tipo assim, eu acho que é o mínimo, né? A gente encarar de uma forma um pouco mais corajosa, né? Tudo isso, porque é isso, é uma doença que pode acontecer com qualquer um, é uma doença complexa, mas é só mais um tipo de doença que, né, existe aí uma probabilidade de ter cura, enfim, então acho que isso tudo ajuda a gente a ter mais clareza na hora, né, de conduzir esse processo. Nós temos então esses dois grupos, aquelas que não fazem exame porque falam, não, eu não quero achar nada, mas nós precisamos entender que quanto mais cedo for encontrado, melhor né? E nós temos também aquele grupo que faz o exame achando que não vai ter o câncer de mama. E não é isso. Fazer o exame de mamografia não significa que a mulher não vá desenvolver o câncer. Quando nós preconizamos a mamografia rotineira, nós queremos que o câncer de mama ele seja diagnosticado numa fase muito inicial, numa fase milimétrica, que é o benefício da mamografia. Doutor, mas vamos fazer o autoexame. O autoexame, sim, ele pode ser feito, mas não como uma obrigação da mulher. Ele é uma forma adicional de autoconhecimento, né? A mulher conhecer o próprio corpo para que, diante de alguma alteração, procure um mastologista o mais breve possível. Mas quando a mulher palpa um nódulo no autoexame, ele geralmente está maior do que 1 centímetro. E nós não queremos isso. Então é por isso que a mamografia é um exame indiscutível, como benefício diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas é claro, como qualquer outro exame, a mamografia, ela não é um exame, assim, 100%, né? Todo exame tem seus riscos e benefícios. E a mamografia também segue o mesmo padrão. Só que para o diagnóstico precoce do câncer de mama, a mamografia os benefícios superam, né, os riscos. E isso a gente precisa difundir. Sim. E um aspecto bem importante que você mencionou é essa questão disso já ter avançado de modo a ser o menos invasivo possível para manter o aspecto, né, a questão da imagem corporal da paciente. Isso também é muito importante, né? Enquanto paciente,
poder, né, dar esse depoimento de que isso é tão fundamental. E no Hospital de Amor eu entendi que isso não é só uma coisa estética, uma coisa secundária, né, supérflua, não. Como isso é parte do tratamento, né? Garantir que seja o mínimo invasivo possível, ou se precisar fazer uma mastectomia total, ter direito a uma reconstrução para que essa mulher consiga se reorganizar, né? E mantendo essa imagem corporal, a autoestima dessa mulher fica preservada também, né? Então, é muito Isso é importante. importantíssimo. Quando a gente trata o câncer de mama, nós não estamos tratando uma mama, nós estamos tratando uma mulher que tem uma mama e que essa mama envolve diversos significados, né? Seja de feminilidade, de sexualidade, de maternidade. Então, essa simbologia da mama a gente precisa ponderar na hora do tratamento cirúrgico. É claro que o tratamento oncológico, ele sempre deve ser o principal, o ponto de vista oncológico, ele sempre deve ser o principal. Mas não podemos nos esquecer desses outros fatores. E é nesse sentido, então, que sempre que possível, nós fazemos uma cirurgia conservadora, o quadrante, porque ele é seguro. Isso aí é indiscutível, o quadrante é seguro. Quando não é possível fazer o quadrante, a gente faz a mastectomia e, se tiver possibilidade de uma reconstrução imediata, ela deve ser feita. É lei no Brasil. A reconstrução mamária é lei. Só que, infelizmente, uma grande parcela das mulheres do nosso país não tem acesso à reconstrução mamária. Então, apesar de ser lei, nós sabemos que as leis no Brasil nem sempre são cumpridas, da mesma forma que é lei ter o início de tratamento do câncer de mama com 60 dias, a lei da reconstrução também existe, mas na realidade a gente não vê bem assim, né? Poucas mulheres tem acesso à reconstrução mamária. E essa reconstrução vai recondicionar a mulher com mastectomia o sentido, né, de feminilidade, por mais que não seja natural essa reconstrução, porque nós não vamos conseguir manter toda a naturalidade de uma mama com a reconstrução, seja com uma prótese, seja com alguma utilização de tecido de outra parte do corpo. Mas ela vai recondicionar um pouco da feminilidade para essa mulher. Então é importantíssimo uma reconstrução quando possível. Uhum. Nossa, muita informação você já trouxe, doutora Idan. Meu Deus, é tanta coisa para a gente abordar, né? Mas esse trabalho que você faz é permanente, né, na sua página. É muito legal isso, né? De você estar sempre gerando conteúdo de qualidade e levando essas informações, né, que são fidedignas, né? Não são fake news e nem É, opinião, né? É muito quando importante fazer essa disseminação, né, para justamente promover essa conscientização de verdade, né, e não só em outubro. não só em outro, quando a gente fala, nossa, você é mastologista, nossa, mas só da mama, só cuida da mama? Não, tem tanta coisa envolvida num tratamento de mama, né? Seja de doença benigna, seja de câncer. Nós temos tanta coisa envolvida que é assim, uma especialidade linda, né? As pessoas falam, nossa, mas como você consegue tratar só de câncer? Não, a gente não trata só de câncer. E quando a gente trata de câncer, é muito gratificante saber que nós estamos fazendo um tratamento que ele vai ter uma enorme chance de sucesso para a cura, né, desde que a gente tenha um diagnóstico inicial, é muito gratificante. Então, apesar das pessoas acharem, nossa, é só uma mama, não. Tem muita coisa envolvida no tratamento de uma mama, de um câncer de mama, de uma lesão benigna, né? Uhum. É importantíssimo. E é muito bonito, assim, de ver, além da sua profissão ser muito admirável, né? Seu engajamento sempre, né? Eu que sou paciente de alguma maneira, né? Porque desde o início você acompanha meu caso. É bonito ver, assim, um profissional da saúde tão envolvido e aplicado e apaixonado pelo que faz, assim, principalmente nesses momentos que o paciente está, assim, extremamente vulnerável. Isso faz toda a diferença, né? Como é, assim, encarar esses desafios da profissão? O que que te move? O que que te moveu? Na verdade, assim, é um exercício diário da primeira coisa, da gente se colocar no lugar do outro, né? Esse é o primeiro princípio que nós temos que ter.
independentemente da religião da pessoa, da forma de encarar. Eu, como cristão, busco encarar dessa forma de primeiro me colocar no lugar do outro. Após isso, eu vou conseguir acolher essa pessoa da forma que eu queria ser acolhido, né? E isso muda todo o sentido da história. Muitas vezes a gente se coloca muito além de médico, mas como um suporte para essa mulher numa fase tão frágil. Né, frágil no sentido de que, como eu falo às vezes no diagnóstico para as mulheres, parece que o chão se abre, ela entra naquele buraco e não quer sair mais, né? E é a hora de toda a rede de apoio dessa mulher sustentá-la para que ela enxergue que há muita vida fora desse buraco, né? Desse poço. Então, não é fácil. Às vezes a gente envolve no tratamento de vários dos nossos pacientes, a gente se envolve com história. Cada paciente é uma história. Quando falamos que cada paciente é única, não é ao acaso. Cada caso é único no ponto de vista de tratamento, mas cada história envolvida naquele caso também é único. E isso, muitas vezes, exige resiliência no momento do diagnóstico, no momento de toda a fase desse tratamento. Muitas vezes não é fácil, mas é um processo diário também da nossa evolução quanto ser humano, né? E como médico. Faço, às vezes, na oncologia, não é porque... principalmente pelos mitos e preconceito, como eu te disse no começo, pelo preconceito envolvido. Então, quando você fala para uma paciente, esse é um diagnóstico de câncer de mama, muitas recebem isso, então, como uma condenação. Então, tirar esse peso da condenação exige, mas é gratificante ela entender e ver depois que falar assim, nossa, doutor, na verdade não era mesmo tudo isso que eu planejei, né? E é muito mais tranquilo. Então, não é fácil, mas graças a Deus a gente vai seguindo aí. E sempre tentando fazer o que é o melhor para a mulher, o que é melhor para a paciente, né? Uma frase que eu sempre falo, eu não estou aqui para fazer o melhor para o câncer. Eu estou aqui para fazer o melhor para você. Muitas vezes esse melhor para você vai exigir um pouco um tratamento mais difícil, né? Mas é importante. Sim, nossa, faz toda a diferença esse olhar mais humanizado, né? E considerar essa paciente sistemicamente, né? Não só ficar pontuado naquele desequilíbrio ali, né? Acho que essa mudança de paradigma é fundamental, né? Para o bom encaminhamento, porque é isso, se a gente se sente ali, sei lá, um problema, né, se a gente se sente, se identifica como um tumor e esquece de toda a nossa complexidade, todos os aspectos que nos constituem, é muito mais difícil, né? Por isso que no livro eu trago um pouco isso, né? Como é importante a gente relativizar esse sofrimento e não se identificar com esse papel mais do que é necessário, né? Para não ficar depois presa nesse lugar, assim. Uma vez eu ouvi e fez muito sentido. Para algumas pacientes parece que o câncer ele é como um troféu, assim, que você ganhou e você fica apegada naquilo. Só que a vida tem que continuar, né? Assim, a gente, claro, vai precisar monitorar isso para sempre, praticamente, vai ser uma questão, mas assim, a gente não se restringe a isso, né? A gente não se restringe a uma doença ou alguma coisa específica que acontece com a gente, né? Isso ajuda a minimizar o sofrimento, né? E infelizmente, como você falou, muitas pacientes adoram esse troféu. E assim, mesmo sendo pejorativo, muitas carregam consigo isso e põem toda a família, toda ao seu redor, amigos, para carregar esse troféu, não no sentido um troféu vitorioso, né? Um troféu de vitória, de que passou por essa fase, de que está curado e está bem. Não. A todo momento, peso, querem mostrar, olha, tenham dó de mim, né? Eu tive câncer, eu faço acompanhamento e esquecem de viver, né? O esquecer de viver é que não pode acontecer, né? Então, não pode recondicionar essa vida ao diagnóstico de câncer, minimizar todo o sentido da vida para o diagnóstico de câncer. Não pode pegar uma pequena palavra que é câncer e transformar toda a vida em função dela. Mais uma vez, fácil? Não é.
né? É um processo diário de aceitação, de ressignificar. Uhum, sim. Porque é isso, né? O câncer, ele, assim como outras situações e doenças, ele vai acontecer com a gente, né? E, inevitavelmente, a gente vai ter que se reinventar, né? Para algumas pessoas é uma doença, para outras é outra questão, né? E é isso, ninguém está dizendo que é algo simples, né? Por isso eu enquadro o câncer como uma dessas situações complexas, como eu trago no livro, que mudam a nossa vida mesmo. Radicalmente, você não consegue mais ser o mesmo a partir dali, né? Mas você também não precisa se restringir àquilo, né? Acho que De forma alguma. desconstruir, né, um pouco desse estigma e desses tabus, assim, é o primeiro passo, né? Com certeza, né? É difícil. Às vezes, para a gente tentar mostrar esse lado para paciente é muito difícil, mas é importante. Às vezes a gente precisa ser duro nesse sentido. Olha, vamos viver, segue, vamos seguir a vida. Porque às vezes, por ser difícil sair desse poço, desse buraco, elas não conseguem enxergar que lá fora há muita vida, né? E restringem todo esse sentido ao câncer. E não podemos de forma alguma. De forma alguma. Então, é por isso que nós aproveitamos o Outubro Rosa para tentar ao máximo desmistificar o câncer, desmistificar o câncer de mama em si e mostrar para as mulheres, olha, tem vida, tem muita vida, previnam-se, façam seus exames, estejam em dia com essa saúde, porque assim a gente consegue tentar, pelo menos, mudar o cenário aí do nosso país, do câncer de mama no nosso país. Apesar de todo o desenvolvimento, ainda há muito a ser pesquisado, né, com relação ao câncer. E acho que isso corrobora um pouco com esse entendimento meio obscuro, meio nebuloso do que é o câncer, as razões do câncer. E acho que eu aprendi nesse processo que se a gente ficar nesse lugar da dúvida, se perguntando por que eu, Porque eu. será que é um castigo de Deus que eu fiz de errado? A gente vai gastar toda a nossa energia nessa reflexão que não vai chegar a resultado nenhum e não vai olhar e dedicar energia a pensar no para quê, né? Como isso pode mudar a minha vida para melhor. Nós não vamos achar a causa. Só para você ter uma ideia, Marina, nós temos diversos fatores de risco para o câncer de mama. Mulher que tem a primeira menstruação muito jovem, ou a menopausa muito tardia, reposição hormonal, uso de anticoncepcional oral, não amamentar, diversos fatores de risco. Só que em 85% das mulheres diagnosticadas com câncer, a gente não encontra nenhum desses fatores. Então, nós não temos uma causa específica. Não adianta a mulher ficar ali tentando encontrar, por que eu? Né? Então, por quê? Nós não vamos encontrar essa resposta. E se ela ficar ali circulando através dessa resposta, ela vai desfocar do seu tratamento, que é o principal. Né? O principal naquele momento é não achar a causa, é encontrar esse diagnóstico, aceitá-lo e o quê? Uma mudança de vida. Não uma mudança de vida no sentido de que, eu insisto mais uma vez, hábitos saudáveis. O hábito saudável, né, atividade física, dieta, alimentação saudável, ele não só previne o câncer de mama, mas ele diminui a chance de recidiva, diminui a chance de mortalidade por câncer. Então, no momento de um diagnóstico, não é achar o porquê, mas é virar a chave e falar assim, não, vou mudar de vida. Mudar de vida em todos os sentidos, né? E como eu disse lá no começo, uma mulher após o diagnóstico e tratamento do câncer de mama, ela nunca mais é a mesma, né? A força que ela encontra e que ela sai, a evolução, ou todo o processo evolutivo como ser humano durante esse processo, transforma a mulher. Então, é ir muito além do porquê eu. Né? O porquê eu, ele não pode existir. Claro, no momento do diagnóstico, a gente tem os processos, a evolução de todo... diante das doenças graves, nós temos esse processo de aceitação, até o processo de aceitação, nós vamos negar, nós vamos ficar com raiva, tudo isso tem que ser passageiro. Isso é natural. Nós não estamos falando para nenhuma mulher que isso não deve acontecer. Não, isso vai acontecer. E você não pode sofrer com isso. Claro que é um sofrimento. Vai existir, ninguém está proibindo de sofrer, né? Mas transformar esse sofrimento e entender que ele é passageiro.
Pensar nisso, né, que é passageiro. Eu acho muito importante a gente desconstruir mesmo esses estigmas, né, porque é tanta questão prática e todo dia, né, uma questão nova, um problema, uma decisão para ser tomada, que, né, isso já consome o paciente oncológico tanto, se ele ainda ficar cultuando, alimentando essa culpa por ter desenvolvido uma doença, né, como se ele não tivesse administrado bem a vida, né, aqueles que atribuem Tentar ao achar uma motivo. culpa, né? Falar, porque o que eu fiz de errado? Ou a tentar achar uma culpa, sei lá, no ambiente de trabalho, na sua família. Nossa, o que fulano fez de errado para que eu tenha esse diagnóstico? Então, não vai achar essa causa específica. Então, precisa, como eu disse, ninguém está proibindo de sofrer. Ninguém está proibindo o Uhum. sofrimento. Mas sim, como esse sofrimento ele vai ser encarado. E também, assim, não estou dizendo que não pode haver, assim, alguns motivos mais, sei lá, sobrenaturais, assim, cada pessoa tem uma crença, né? Sem querer julgar, mas assim, eu, dando o meu testemunho, me favoreceu muito focar minhas energias na resolução das questões que seriam decorrentes desse processo, né? Então é isso que eu aconselho para as pessoas, do que ficar muito se questionando, né, muito, eu acho que não ajuda, assim, acho que você pode fazer esse bem por você, né, de procurar recursos e um entendimento mais esclarecido, né, do que é tudo isso, e por isso é tão importante informação de qualidade, né, e essa campanha, esse trabalho que profissionais como você fazem. E como você disse, o livro foi uma forma de você conseguir expressar e, ao mesmo tempo, aceitar e transformar a sua vida, né? Então, o livro foi um grande transformador de vida para você. E as pessoas podem fazer isso, né? Não precisa escrever um livro, mas pode adotar algo novo para a sua vida e enxergar essa vida nova que está sendo dada de aí com o diagnóstico de câncer, né? Então, todo o processo de aceitação, entendimento, entender que é uma fase, é passageira e que a vida não pode deixar de ser vivida. Em momento algum. Em momento algum. É muito legal poder virar essa chavinha, né? Ao invés de pensar que você está sendo de alguma maneira castigado, prejudicado, você pensar que você está tendo uma oportunidade de renascimento dentro de uma mesma vida, né? Eu É, tento encarar, eu tento exercitar esse olhar. É claro que eu oscilo, tem dias que eu tô arrasada, que eu tô triste. Não teve, acho que um dia nesses 5 anos que eu não pensei nisso. Mas assim, eu tento virar essa chavinha, né? De que eu tive essa oportunidade de renascer, né? Não deixou de ocorrer uma morte simbólica daquela mulher que eu era, que eu tive que repensar para continuar vivendo, né? Mas é você renascer numa mesma vida, né? Porque daí você desperta para coisas que você nem que antes eram banais, assim, né? Eu percebo isso e o título do livro traz um pouco isso, né? Não se acostume com a vida, não só porque a vida é impermanente e tudo pode acontecer e muita coisa foge ao nosso controle, mas não se acostume também nesse sentido de que a vida ela é maravilhosa apesar de qualquer coisa, né? é, Assim, ela é um milagre. Então, assim, se apegar nesses pequenos prazeres e encantamentos que a vida traz, assim, né? Então, às vezes a gente leva um estilo de vida que a gente acaba dando a vida como algo banal, dado, que tá aí. E aí passa por uma coisa como essa e dá um percebe que novo não, né? sentido, que não é bem assim. Que E tudo era o pode momento de mudar, né? repensar, né? Aí você E, começa a dar valor para coisas mais singelas, mas que realmente fazem toda a diferença, né? com certeza. E é importante, né? Virar a chave e seguir em frente. Uhum, porque essas coisas acontecem, né? E tem mais alguma informação, doutora, que você acha importante de trazer com relação à campanha do Outubro Rosa, às ações, ou mesmo com relação ao câncer, no sentido mais é, técnico, assim, por exemplo, falar um pouco sobre os tipos de câncer, né? Eu sempre também gosto de ressaltar que às vezes as pessoas acham que câncer de mama é uma coisa só, então que câncer é uma coisa só, É, independentemente do órgão, né? Mas é que a gente vê que não, né? Um universo de possibilidades dentro né, da especialidade câncer de mama existem tem várias inúmeros possibilidades. tipos. Bem,
não deixaria em momento algum de citar, né, por estarmos em Outubro Rosa, de que a mulher, por mais chato que às vezes seja, né, todo mundo tá cansado, Outubro Rosa, todo mundo fala de fazer isso, fazer aquilo. Não é. Se a gente está falando é porque é importante. Mais uma vez, no Brasil, cerca aí de 28% de todos os casos de câncer nas mulheres vai ser de câncer de mama. Então, 66 mil casos no país, 2 milhões de casos novos no mundo, muitas mortes no país, principalmente por diagnóstico avançado. E esse diagnóstico avançado, ele pode ser minimizado através de conscientização do que é a doença, de como preveni-la. O que é a doença? O que é o câncer de mama? É uma alteração de células que ganham independência, são células malignas que vão ganhar independência ali na glândula mamária e apresentam diversos tipos. Então, câncer de mama, apesar de ter um nome único, não é a mesma doença. Então, são diferentes doenças e cada paciente é único. Então, se eu sei o que é a doença, eu preciso saber como prevenir. Como prevenir o câncer de mama? Mais uma vez, prevenção primária, adotar hábitos saudáveis. Secundária, fazer exame de mamografia. Estar em dia com a mamografia após os 40 anos de idade. Então, essa é a preconização da Sociedade Brasileira de Mastologia, de diversos órgãos internacionais, de que a mulher deve começar a mamografia após os 40 anos. Mais uma vez, a mamografia não é um exame perfeito, mas até hoje é o único exame que nós temos que é o melhor para diagnosticar, então, uma lesão milimétrica na mama e ter aí mais de 95% de chance de cura. Então, autoexame, ele é importante como forma de autoconhecimento. Outubro Rosa não é só colocar rosa nas redes sociais, não é só iluminar prédios públicos de rosa. Outubro Rosa é atitude, é conscientizar amigos, familiares, é conscientizar a todos, é espalhar a informação correta para que o benefício do diagnóstico precoce seja estendido. Então, quem procura acha e quem acha cura. Esse é o ponto central de toda a nossa discussão. Outubro Rosa vai muito além do laço rosa. Atitude. Esse é a mensagem que eu levo às mulheres. A atitude, né? Aí as mulheres podem estar se perguntando, nossa, mas ele falou de mamografia aos 40 e a Marina teve antes dos 40. O que então fazer? Nós falamos aos 40 anos para as mulheres na população em geral. Antes dessa idade, deve ser individualizado o risco dessa mulher apresentar um câncer de mama. Então, por isso que o Colégio Americano de Radiologia orienta que as mulheres, a partir dos 30 anos, vá na consulta com o especialista, vá até o mastologista, para que o risco possa ser avaliado, possa ser calculado e, a partir disso, orientar qual a melhor forma de rastreamento. Então, é um outro ponto que nós precisamos de levar as mulheres. Que em alguns casos, essa prevenção a gente começa antes. Mas, de forma geral, a partir dos 40 anos, já atinge uma grande parcela da população e é possível de que a gente diminua a mortalidade por câncer de mama no país ao aumentarmos o diagnóstico numa fase inicial. Então, esse papel é de cada um de nós. Não, eu não preciso. Não, preciso. Todos nós somos responsáveis por isso. Porque a partir do momento que nós temos uma doença crônica, que é o câncer, e que ele impacta na vida pessoal, na vida familiar, na vida no trabalho, e em toda a qualidade de vida da mulher, ela precisa ser esclarecida, difundida e conscientizada. Então, é responsabilidade de cada um. Então, cada um deve assumir essa responsabilidade, cobrar dos amigos, das amigas e familiares da mamografia e de se prevenir. Doutora, dá muita informação importante, muita esperança que você traz também com sua fala, né?
Acho que fica essa mensagem, né, de que a gente precisa olhar para tudo isso, mas também trabalhar esse lado de encarar com um pouco mais de naturalidade, de se sentir digno, né, de um bom tratamento, mas também de levar uma vida feliz e plena, independentemente de estar doente, porque muitas vezes não tem cura, né, o câncer. Existem os casos que só há controle, né? Mas isso também não significa que essa paciente não vá ter um ótimo, um estilo de vida ótimo, E felicidade, né? tem pacientes Saúde com não é só lesões ausência metastáticas que de estão há muitos anos e vivem bem. Então, isso não reduz a vida, né? Não reduz o sentido da vida, de forma alguma. É, a gente aprende que saúde é muito mais do que ausência de doença, né? É esse Com bem-estar certeza. pleno. Isso é bem importante também. Mas acho que é isso. Foi uma aula, né? Não tenho Tá? nem o que dizer, nem o que complementar, nem É como isso, eu que agradecer. agradeço. Igual como eu falei, né? Quando a gente fala, só você é mastologista, só mama, não. A gente tem tanta coisa para falar, tanto como nós temos diversas aulas e congressos, a gente fala, nossa, mas mama tem estudo? Tem muita coisa. Então, quanto mais informação a gente puder difundir, melhor é. Eu agradeço e parabenizo você pelo seu projeto, né? Não se acostume com a vida, a gente nunca pode se acostumar. Cada dia é um novo dia, uma nova oportunidade de vida. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Grande abraço e a todos aí que nos acompanharam. Conscientização e atitude. Então, vamos colocar em prática. Obrigada, doutor Idan. Acompanhe o Instagram do doutor Idan, que é isso. Ele posta todos os dias muito conteúdo de qualidade. E aí ali dá para se informar mais e também se inspirar, né, para encarar um processo como esse com mais naturalidade, né? Mas é isso, doutor Idan. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo, que passou por aqui. Vai ficar salvo no feed, então vocês podem assistir depois novamente, compartilhar com outras pessoas. E semana que vem a gente tem outra live aqui também sobre. Essa daí é a mais esperada. Essa é a mais esperada, gente. Estou muito ansiosa, doutora. Mas gente, é porque vem aqui o doutor Rafael, que também é dos médicos mais queridos lá da Mama do Hospital de Amor e que foi o médico que né, responsável pela minha cirurgia. Estou ansiosa, porque ele tem um Essa fã-clube live é enorme, né? esperada. Vai ser muito bom também, assim como essa. Obrigada, doutorita. Boa noite. Um Boa noite a abraço, todos. Marina. Boa noite. Meninos. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.